Amém. A palavra êxodo, né, quer dizer saída. E esse livro narra o êxodo, né, a saída do povo de Deus, de Israel, da terra do Egito. Nós vamos ler o capítulo 1 e versículo 1. Saudar também os irmãos que estão em casa, né, que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Está escrito assim: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, também eles se ajuntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós. E os egípcios puseram sobre eles maioria de tributos para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, para que o servissem com dureza. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, Israel, você compartilhou uma palavra sobre esse texto aqui um tempo atrás ou não? Foi? Acho que foi, né? Eu lembro. Estava lendo aqui o texto e me veio à memória alguém falando desse texto aqui há um tempo atrás aqui na igreja. Ou não sei se foi em Caieiras, o nosso irmão David, mas me lembra alguma coisa. Esse texto me veio assim hoje ao coração. Ele narra esse momento da história do povo de Deus, né? Uma coisa curiosa, né, irmãos? E a gente ouve sempre isso, mas é bom, né, quando nós lembramos determinadas coisas. E uma coisa é fato, irmãos, é fato. As promessas do nosso Deus, elas não falham, não é verdade? As promessas dos nossos Deus, elas não falham, não falham. Eu estava essa semana, né, fui comprar comida lá na convenção, né? Chego lá, eu compro a marmita e depois eu vou pro escritório. E estava pensando assim, né, irmãos? A impressão que dá às vezes é que a Bíblia, ela foi escrita num mundo tecnológico, né? Num mundo extremamente moderno, né? Num mundo assim, aonde estava cheio de gente inteligente, digitando, fazendo, acontecendo, tá? Nada, né, irmãos? A Bíblia, ela foi registrada numa época que nem
se eu não estou enganado, nem o papel existia ainda, né? Ou seja, foi inventado bem depois. A imprensa surgiu depois, né? A Bíblia foi registrada em papiros, em pele de animal, enfim, é uma coisa assim extremamente, podemos colocar assim, arcaica, né? Para não usar a palavra que a Bruna falou ali, rudimentar, né? Uma coisa, vamos dizer assim, grosseira, né? Difícil. No entanto, a Bíblia, ela traz ideias, ela traz pensamentos extremamente modernos. Por quê? Ela foi escrita, ela foi inspirada pelo Deus Todo-Poderoso, não é verdade? Por aquele que criou os céus e a terra, por aquele que a Bíblia diz, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então ele conhece o princípio de todas as coisas e ele conhece o fim de todas as coisas. Então, por isso que às vezes nós olhamos para a Bíblia e tem algumas coisas escritas na palavra que, embora elas foram registradas há tantos anos atrás, elas são extremamente modernas, elas são para o nosso tempo, e algumas delas são ainda para o futuro, né? Por exemplo, eu disse que eu estava pensando, por quê, irmãos? Às vezes você chega num lugar hoje para comprar as coisas, e aí você se lembra, puxa, eu estou sem dinheiro, né? Aí você fala assim, mas aqui acho que o pessoal aceita Pix. Aí você não tem o dinheiro, mas você tem ali no celular, né? Ou, às vezes, o posto de gasolina, o pessoal coloca lá algum lugar que você vai pagar, eles colocam o QR Code, você lê o QR Code, já sai ali automaticamente o nome da empresa que você tem que pagar, e você paga. Mas isso já é tecnologia babinha, arcaica, né, que já está aí. Com certeza, já existem outras tecnologias muito mais profundas e que ainda não chegaram até nós, mas eu estava me lembrando, né, olhando para o mercado, assim, pensando, quando a Bíblia Sagrada fala, irmãos, lá no livro de Apocalipse, da marca da besta, né, de uma marca que as pessoas receberam na testa. E, obviamente, que tem irmãos que pensam, não, marca na testa, pensando em marca na testa, mas pode ser claramente algo que está na mente da pessoa. E receberam também na mão, né? E aí, curioso, irmãos, assim, que vocês sabem disso hoje, né? Já tem pessoas que, por questão de saúde, né? Elas têm chip instalado, né? Que quando ela é escaneada, o pessoal sabe qual que é o problema dela, por que ela desmaiou, por que ela passou mal, tal. Então, você vê, quando que o João falou isso, irmãos? Quando que o João enxergou isso? João enxergou isso no ano 90, mais ou menos, depois de Cristo. Nós estamos falando aí de 2000, nós estamos falando aí de pelo menos, sei lá, uns 1900 anos atrás. 1900 anos atrás, o camarada, ele recebeu uma revelação do Senhor e ele registrou que chegou um momento no mundo, e ele estava falando do nosso tempo naquela época, chegou um momento no mundo que estava sendo dominado pelo anticristo, que as pessoas receberam uma marca na mão e uma marca na testa. E quem podia comprar e quem podia vender? Só as pessoas que tinham esta marca. É como foi essa situação da vacina agora, não é verdade? Que só pode entrar em tal lugar quem tem vacina, só pode entrar em lugar quem está apresentando a vacina. Essa marca da besta é isso. Só compra, só vende quem tem a marca. Curioso isso, né? Então, vocês vejam, esses detalhes, eles são simples, mas eles trazem para a Bíblia toda a credibilidade. Eu fico imaginando para um camarada tecnológico, inteligente, sábio, quando alguém chega para ele e mostra as escrituras para ele e diz, olha, isso que você inventou está aqui na Bíblia, isso que você inventou está aqui na palavra, isso que você está falando está aqui na palavra. Né? E eu nem quero entrar no mérito, irmãos, da escatológico, eu só queria citar isso mesmo para os irmãos, que as promessas do nosso Deus, elas se cumprem. Aleluia.
as promessas do nosso Deus, elas se cumprem, elas não falham. Eu tenho um amigo que ele diz assim, que não tem jeito, irmãos. As pessoas podem espernear, gritar, chorar, fazer acontecer, mas todas as águas correm para o mar. Não tem jeito, né? Não tem rio correndo ao contrário. Está tudo correndo para o mar. E não tem jeito, irmãos. Tudo está correndo na direção daquilo que Deus quer e que Deus planejou. Tudo está caminhando assim, não tem jeito. Então você olha aqui, o que isso tem a ver com esse texto aqui? Tem a ver com esse texto que Deus havia feito uma promessa para Abraão. Uma promessa para um homem. Onde que Deus fez uma promessa para Abraão? Diante de uma multidão, num palácio. Eu fico imaginando, irmãos, assim, os lugares ermos que Deus falava com os seus servos. Os lugares estranhos que Deus falava com os seus servos. E a Bíblia Sagrada diz isso, né? Quando Deus não tinha testemunha para chamar entre ele e o homem, ele diz, os céus eu chamo como testemunha. E Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te dar uma descendência, você vai ser uma bênção, e em ti vão ser abençoadas todas as famílias da terra. E aí, o Abraão vai para a terra de Canaã, começa a peregrinar ali. Um determinado dia, Deus vai dizer para ele o seguinte, olha, a tua descendência, essa descendência que eu vou levantar, ela vai ser peregrina em terra alheia. E ela vai ser ali oprimida, ela vai ser ali subjugada, mas eu julgarei a nação que está oprimindo vocês. Isso Deus falou quantos anos antes, irmãos? Aproximadamente 400 anos antes. E aí vem Isaac, vem Jacó, vem os 12 patriarcas, José, os irmãos sabem, é enviado para o Egito, aí tem todo aquele tempo de prosperidade lá no Egito, aí o José traz a sua família para o Egito, como está nessa narrativa aqui, eles começam a crescer, multiplicar, se desenvolver, e daqui a pouco estão se transformando numa grande multidão dentro do Egito, ou seja, não importa onde você estiver, a promessa de Deus, ela vai se cumprir sobre a sua vida. Eu sempre falo, irmãos, que Deus não precisa de ambiente adequado, né? A gente precisa, para tocar, de instrumento afinado, a gente precisa de som bom, a gente precisa de luz ambiente, a gente precisa de situações para que as coisas aconteçam. Deus não precisa de nenhuma situação. No meio das adversidades, no meio da luta, no meio das batalhas, Deus continua cumprindo a sua promessa, Deus continua cuidando do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Então, é o que está acontecendo ali, né? Chegou quantas almas? O texto diz aqui, né, são 70 almas, e José já estava lá e tal. Aí você olha assim, o que são, irmãos? Pare para pensar. Hoje no Brasil tem 200 e tantos milhões de pessoas. O que são 70 pessoas? O que eram, por exemplo, 12 apóstolos, e um vai lá e pisa na bola ainda? Está entendendo? Ou seja, às vezes a gente olha assim e fala, nossa, mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? De que maneira isso vai acontecer? Mas daqui a pouco, irmãos, nasce um, nasce outro, 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 e daqui a pouco a Bíblia Sagrada diz aqui que Israel foi se multiplicando sobremaneira. Daqui a pouquinho começou a incomodar. E olha que era um povo escravo, né? Era um povo que, irmãos, é interessante demais isso, né? Eram escravos, mas com certeza, muitos deles se lembravam, nós estamos nessa situação, mas nós temos uma promessa do Deus Todo-Poderoso, né? Nós temos uma promessa do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro uma vez, irmãos, eu fui pastorear a igreja em Bragança Paulista. E é uma história muito longa, né? Mas o fato é que eu dirigi vários cultos
na Rua Emília, número 11, que é um templo muito grande, muito bonito do Brasil para Cristo, em Bragança Paulista. E era um templo assim, muito tradicional. E por alguma série de situações que aconteceu ali, os irmãos da nossa igreja estavam espalhados em congregações da cidade. E a sede mesmo, ela estava com 4 pessoas. 4 pessoas. A gente fazia culto lá, eu me lembro de 2 irmãs, né, da irmã Isa e da irmã Neuza. A irmã Isa já partiu para a eternidade e a irmã Neuza está lá ainda, né? E eu faço questão de todo aniversário dela mandar um parabéns para ela, porque ela foi uma senhora que, quando muita gente abandonou aquela igreja, ela disse: olha, eu não vou sair daqui. E ficou ali tão bonitinha as duas, né? E eu me lembro das 2 congregando lá. Então tinha domingo assim à noite, irmãos, que a gente começava o culto, e eu, não, era um púlpito alto assim, e aí eu pegava o microfone para orar, você orava Deus, aí dava aquele eco, Deus, 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 porque o templo era grande, lá cabiam umas 400 pessoas, e você imagina, com 4 pessoas. E eu me lembro que um dia eu estava fazendo uma oração ali naquele lugar, e o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, não se preocupe, porque lágrimas foram derramadas neste lugar. Deus tem um olhar sobre este lugar. Pessoas já choraram aqui, tem coisas plantadas aqui neste lugar, e na hora certa, tudo aquilo que está semeado vai brotar para a glória de Deus. Isso assim, me trouxe um consolo, irmãos, foi quase que uma visão sobre aquele lugar. E se você for lá em Bragança Paulista hoje, mesmo na época do templo lá, houve um momento de restauração, de reavivamento, e de um povo grande congregando ali de novo, louvando a Deus, adorando o Senhor. Então é assim, irmãos, as circunstâncias, elas podem parecer difíceis, né? Nós podemos estar diante do vale dos ossos secos, né? Nós podemos estar num lugar inóspito, num deserto, mas a palavra de Deus diz isso, que Deus, Ele coloca rios nos desertos, aleluia. Esse é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então, esse povo está ali, está cativo, está sofrendo, está passando um momento de angústia, está passando um momento de adversidade, mas continuam crescendo, continuam desenvolvendo, continuam crescendo, continuam desenvolvendo, porque, irmãos, as promessas do nosso Deus, elas se cumprem, glória a Deus. E eu fiquei assim, olhando para esse texto hoje, irmãos, porque é interessante, né? Muitas vezes, irmãos, a gente fica aí, né, muito angustiado, lógico. Eu tenho uma tese muito pessoal, assim, irmãos. Vocês já ouviram na Bíblia quando o Jeroboão derrubou o altar de Baal? Lembram-se dessa história? O Jeroboão, ele foi lá e derrubou o altar de Baal. Aí os torcedores, né, os corintianos que gostavam de Baal, os baalistas daquela cidade, eles correram para a casa de Gideão e foram intimar o pai de Gideão. E aí? Aí o que o pai de Gideão respondeu? Ele disse assim: olha, se Baal é Deus, por que vocês estão contendendo por ele? Pode deixar que meu filho, em outras palavras, usando a linguagem moderna, meu filho está na roça, ele vai morrer, ele mexeu com Deus, não foi? Então deixa, porque se Baal é Deus, Baal mesmo vai batalhar contra o meu filho. E aí Gideão é chamado o quê? De Jerubaal, que é o quê? Aquele que contende com Baal, aquele que luta contra Baal. Então, vejam, eu desde o tempo que eu li esse texto, eu sempre penso assim, gente, muitas vezes as pessoas estão querendo defender o nome de Deus, a honra de Deus, mas se tem uma coisa que Deus sabe fazer, irmãos, é defender o nome dEle, a honra dEle e a glória dEle. Aleluia. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus, porque Deus, irmãos, Deus é o Senhor sobre todas as coisas.
Tá certo, nós precisamos de nos inclinar para algumas bandeiras, ter um olhar, né, sobre algumas coisas, mas irmãos, olha só, se for necessário, vocês podem ficar tranquilo, o nosso Deus sabe se defender. Jesus, ele mesmo disse lá no Getsêmani, ele falou, olha, vocês não sabem que se eu quisesse, eu rogava agora 12 legiões de anjos, e elas viriam aqui me livrar, viriam aqui me socorrer. Dá a impressão às vezes, irmãos, que Deus perdeu o controle, dá a impressão que a esquerda ou que a direita vão tomar o poder do Senhor nosso Deus. Mas irmãos, o Egito não tomou o governo do Senhor, ninguém toma o governo do Senhor, o governo está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o povo dele, independente dessas questões do Egito, de quem governa, de quem lidera, o povo de Deus, ele vai continuar a sua marcha, o seu crescimento, porque quem sustenta o povo de Deus é o Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Quem converte as pessoas é o Espírito Santo. E eu vou dizer para os irmãos, Deus, ele costuma, no meio dessas grandes adversidades, ele derramar porções generosas da sua graça no meio do seu povo. Ele costuma fazer isso. Muito pelo contrário, a igreja costumou se desviar e passar por muitas dificuldades quando ela estava no controle de tudo. É só estudar a história da igreja, só ver a história de Roma e ver o que aquela igreja dominadora aprontou. Período de 1000 anos da igreja é chamado de Idade das Trevas. Idade das Trevas. Eu não sei, irmãos, se nós estamos nesse país, nesse mundo, para governar. Eu tenho para mim que nós estamos nesse mundo para dar testemunho da glória do Senhor nosso Deus. Crescer em qualquer situação, em qualquer circunstância. E o povo de Deus está mostrando isso aqui para a gente. Deus está mostrando isso aqui para a gente. Situação adversa, luta, mas o povo continua crescendo. E aí, vejam que coisa interessante. O faraó, né? Um novo rei que se levanta. Aqui tem uma história interessante, né? A dinastia dos reis, parece que os Hicsos, né? Tomaram depois o governo. O Egito passou por uma mudança, e uma mudança também de estilo de governo. Então, aquele povo, né, que antes desfrutava do benefício e tal, o camarada ignorou aquilo. Me parece que esse pessoal que se levantou agora, eles também não eram muito favoráveis a pastor de gado e tal. E Israel começou a sofrer, mas continuou crescendo. E aí, olha a ideia desse camarada. Tem uma tradução bíblica que diz assim, né? Aqui diz, usemos de sabiamente, mas tem uma tradução que diz, usemos de astúcia. Olha, vamos ser espertos contra esse pessoal. Eles estão crescendo, eles estão se desenvolvendo, eles estão se tornando grandes demais, e daqui a pouco nós estamos correndo olha lá, está vendo a tradução lá? Vamos ler juntos, ó. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso da guerra, né, eles se aliem com os nossos inimigos e aí a gente está perdido. O que ele queria usar, irmãos? De astúcia. Contra quem? Nada, era contra Deus. Porque aquele povo era o povo de Deus. Na visão dele, é por isso que eu sempre falo assim, irmãos, vou falar uma coisa com os irmãos assim, eu acho que isso é quase que um segredo para a vida. Tem gente, às vezes na área pastoral, assim, já aconteceu isso muito comigo. De às vezes você olhar para um obreiro, olhar para uma pessoa, dá a impressão assim, ele está me enganando, está me passando para trás. E os outros até chegam e falam, pastor, você não está vendo? Eu falo assim, rapaz, eu estou até vendo, mas tem um outro muito maior do que eu que está vendo. Tem um outro muito mais esperto do que eu que está vendo. E ninguém, irmãos, usa de astúcia com Deus. Ninguém é esperto contra as coisas que Deus estabeleceu. Se Deus estabeleceu, vai acontecer aquilo que Deus estabeleceu. Se Deus disse, vai acontecer aquilo que Deus disse. Ah, mas o esperto foi, não sei quem falou, não sei quem disse, não sei quem articulou, não sei quem, mas é a vontade de Deus que vai prevalecer.
No final de tudo é o que Deus diz que vai acontecer. Não foi isso que aconteceu aqui? O camarada, não, vamos usar de astúcia. Aí daqui começa a afligir o povo. Daqui a pouquinho começa a matar a criança. Daqui a pouquinho, e vai. E o que acontece, irmãos? Aí daqui a pouco nasce uma criança ali no meio, um tal de Moisés. E aí tempo passa, e mais 40 anos, e mais 80 anos. E dá a impressão que a promessa nunca vai se cumprir, que aquele sofrimento nunca vai se acabar. Mas chega a hora que de repente chega um homem naquele país, com um cajado na mão, e diz: olha, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Aleluia. É o plano de Deus caminhando, é a história de Deus sendo desenvolvida. O problema é que às vezes, irmãos, nós achamos que é a minha história, que é a tua história que está se desenvolvendo. Nós fazemos parte dela, mas é Deus que está escrevendo a sua história na face da terra. É Deus que está glorificando o seu nome através do seu povo. É Ele que está trabalhando. Aleluia, glória a Deus. E queridos, como é bom isso, né? Saber que Deus é um Deus que está trabalhando em favor do seu povo. Que não há magia, não há encantamento, como muito bem disse Balaque a Balaão. Não é verdade? Balaque vai lá, um rei que está preocupado com esse Israel que saiu do Egito, e contrata um profeta, né? Meio mequetrefe que tem lá, o tal de Balaão, que sabia, não sei como, invocar a Deus e tal. E aquele profeta se aluga para Balaque e diz: não, eu vou lá amaldiçoar Israel. Está lá em Números, determinado lugar, ele vê o povo de Israel, e aí o camarada que pagou para ele diz: vai lá, amaldiçoa eles. E aí ele olha e diz: ih, rapaz, não tenho como amaldiçoar, porque não há encantamento contra Jacó. Macumba não pega nesse povo, mandinga não pega nesse povo, olho gordo de Deus está sobre eles. Não adianta, porque olha, não vale encantamento contra eles. Deus está no meio deles se ouve alarido, no meio deles se ouve um barulho. Eles estão aclamando o seu rei, glorificando o seu rei. Aleluia, glória a Deus. Então, isso é fantástico, irmãos, esse cuidado de Deus com aquilo que Ele prometeu. E não adianta a pessoa querer agir contra Deus, agir contra a palavra de Deus, agir contra as coisas que Deus estabeleceu, porque no final de tudo vai dar errado. Agora, irmãos, eu tenho uma má notícia para os irmãos. Eu não sei se ela é má ou se ela é boa, depende do jeito que os irmãos interpretam isso. Por quê? Muitas vezes, como nesse caso aqui, Deus está trabalhando contra o nosso adversário. Isso é bom, não é? Deus trabalhando contra o nosso adversário e em nosso favor. Opa! Não é bom, irmãos? Quando a bola bate no travessão e entra, Rogério, você fala: gol, do time da gente é bom demais. Mas quando é do time adversário, bate no travessão e bate na linha do lado de dentro, você fala: por que ele não bateu para o lado de fora? Porque quando as coisas estão a nosso favor, é ótimo. É ótimo. Mas a gente tem que entender uma coisa, que às vezes o plano de Deus está sendo desenvolvido, mas a parte que sobrou para a gente é um pouco de sofrimento. Onde que a gente aprende isso, irmãos? Com essa questão de que não tem jeito, é a vontade de Deus que se estabelece. Eu me lembrei, esse texto aqui, Deus está trabalhando em favor do seu povo, mas tem um outro texto que a Bíblia fala de um homem, que Deus estava trabalhando nele. Há um momento que Deus vai trabalhar em favor dele, mas no primeiro momento Deus está trabalhando nele. Quem é esse homem? O Jó. O Jó é o camarada cheio da grana, ricaço, famoso, temente a Deus, obediente ao Senhor, que se desviava do mal. Homem justo, homem que olhava para os seus filhos
Vai que esses meninos fizeram alguma coisa errada. E ele se levantava cedo e sacrificava pelos seus filhos. Tem teólogo que fica tentando achar arrogância em Jó, que fica tentando descobrir. Deus não falou nada disso de Jó. Deus diz que Jó era homem reto, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Ele tem o testemunho do Senhor. Então, testemunho de teólogo que fica inventando, não adianta muita coisa não. Porque o Jó era arrogante, está vendo? Ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, não por ele. Gente, Deus já disse que o camarada era reto, íntegro, temente a Deus. O camarada incomodava o Satanás. O inimigo chega lá e o Senhor diz: olha, você está vendo meu servo Jó? Camarada reto, íntegro, teme a Deus, se desvia do mal. E aí qual que é a ideia do diabo? Também. Olha o cuidado do Senhor com ele. Por isso que ele é desse jeito. E aí o Senhor permite, vai lá então, toca tudo que ele tem. E aí a vida de Jó vira de perna para o ar, de repente. Perde os filhos, perde a grana, perde os rebanhos, perde a saúde, aliás, perde um tanto de coisa. Tanto de coisa. E aí o inimigo fica ali do ouvidinho do ladinho dele, né? Porque agora ele vai blasfemar. Agora ele vai falar mal de Deus. E aí Jó canta aquele cântico, né? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Tá? Glória a Deus. Tudo que eu tenho veio da mão de Deus e Deus agora resolveu então louvado seja Deus. Aí decepção. Aí o inimigo se apresenta de novo lá diante de Deus e fala, né? O Senhor fala, está vendo? Mesmo você me incitando contra ele, né, permitir que você tocasse tudo, e ele não blasfemou, aí deu o diabo, né? Pele por pele. Tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Tá? E aí ele vai lá, então tá bom, então toca na saúde dele. Aí tocou na saúde de Jó, irmãos. O Jó ficou num estado assim lastimável, quebrado, arrebentado, destruído. E aí chegaram lá, os irmãos sabem, né, os amigos molestos de Jó, que chegaram lá para consolar ele, mas daqui a pouquinho estão acusando Jó de pecado e tal, e chega um mais novo lá também, que falava bastante, um tal de Eliú, mas que também não era nada sábio, e Jó também começou a falar, e está amargurado, e está, né, reclamando, e falando que ele quer defender os seus caminhos perante Deus, eu sei que meu Redentor vive, e tal, e tal, e tal. E aí daqui a pouquinho o Jó, ele está sofrendo, Deus está trabalhando nele, e aí daqui a pouquinho o Jó dá uma exagerada na fala. Ele dá uma exagerada. E aí a partir do capítulo 38, Deus fala ao Jó, então vamos conversar. Já que você é uma pessoa que tem muito direito. Eu tenho um pastor, um amigo meu lá de Avaré, o pastor Joel, que vocês conhecem ele, a maioria dos irmãos conhece. Ele tem umas ideias assim para explicar esse negócio de propriedade de Deus, que às vezes é chocante, mas é exatamente o que deveria ser. Porque às vezes a gente fala muito que é de Deus, né, irmãos? Eu pertenço a Deus, eu pertenço ao Senhor, eu pertenço ao Senhor. Mas até que ponto a gente pertence a Deus? Porque nesse caso aqui do Jó, é muito comum a gente ler o texto e achar uma certa injustiça, né? Pois se o camarada era reto, íntegro, temia a Deus, se desviava do mal, para que deixar o inimigo tocar nele? Para que essas coisas todas? É a mesma coisa, você imagina, o vizinho nosso aqui, ele tem uma casa, e ele tem 9 galinhas. E as galinhas dele estão sempre ali e tal, né? E ele brinca com elas e tal, e as galinhas dele, elas engordaram tudo, tal, tal. E aí o vizinho do lado também acostumou com aquelas galinhas, brincam com elas e tal, tal. E um dia, o dono daquelas galinhas resolve, eu vou matar as 9. A Floresmar já estranhou já. Vou matar as 9 galinhas. Aí o vizinho do lado, que não é dono delas, disse, não, você não pode fazer isso. Mas quem disse que não? Eu sou o dono delas. Irmãos, é mais ou menos isso que o Paulo diz lá no capítulo 9 de Romanos. Como que a coisa criada pode dizer para Deus, por que o Senhor me fez assim? Como que o barro pode dizer para o oleiro, por que você me modelou dessa maneira?
Se Deus é o Senhor, irmãos, Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com as nossas vidas, goste eu ou não goste. Aleluia! Eu quase falei língua estranha agora, irmãos, eu não tenho esse hábito, mas olha, de coração, porque isso é tremendo. Tremendo. Essa questão da gente falar que Deus é o dono da vida da gente. E aí quando determinadas coisas acontecem, eu não gosto, eu não achei legal, isso é injusto. Essas coisas a gente falar que Deus é o dono da vida da gente, mas nós andamos pela nossa vontade, do jeito que a gente quer, a gente faz o que a gente quer e tal. Que dono é esse que não direciona nada na vida da gente? Que a gente não obedece a Ele nada. Então, vejam, o Jó exagerou. E aí Deus começou a falar com ele, diz, já que você é muito sábio, você é muito inteligente, eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda. Então eu queria saber onde você estava quando eu estava lançando os fundamentos da terra, quando eu estava medindo as estrelas com o palmo da minha mão, e eu nomeando cada uma delas e tal, e Deus começa a falar coisas com Jó, irmãos, e vai falando, até a hora que o Jó, aqui no capítulo de número 42, ele respondeu ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Dê glória a Deus, irmãos. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó 42 e o versículo 2. O Jó se convenceu, porque é o que eu disse para os irmãos, quando Deus está trabalhando em nosso favor e contra o nosso inimigo, é uma bênção. Agora, quando Deus está trabalhando em nós, mas também é em nosso favor, é que a gente não está conseguindo ver, a gente não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque o sofrimento, irmãos, as lutas, a dor, às vezes obscurece aquilo que Deus está querendo fazer. É como Jesus disse na enfermidade de Lázaro. O que Jesus disse? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado nela. Aí a gente olha e diz, mas enfermidade para o nome do Senhor ser glorificado? O nome do Senhor não é glorificado na bênção, na alegria, na prosperidade, na saúde, na vitória, nas perninhas boas? Não, irmãos, o nome do Senhor é glorificado em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Deus tira glória de onde não tem glória. Deus tira glória de vaso quebrado, de vale de ossos secos, de lugar de gente quebrada. Em toda e qualquer circunstância, Deus é capaz de glorificar o seu nome. Deus é capaz de glorificar o seu nome. E aí o Jó, ele reconhece isso. Está certo, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma adversidade, mas assim, olha, Deus pode todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Aquilo que Deus está fazendo é o que vai acontecer. No que Deus está trabalhando é o que vai prosperar. Então, irmãos, assim, olha, não se preocupe. O pessoal estava construindo a torre de Babel, parecia que ela ia tocar o céu, mas daqui a pouquinho ela desmoronou. Está cheio de coisas sendo, como a astúcia do faraó, está cheio de coisas sendo engendrada, sendo projetada nos gabinetes, nos palácios, na mente dos homens, mas tem um Deus acima de todas as coisas, e algo está sendo planejado na mente dele, e é o que está na mente dele que vai prosperar, é o que está na mente dele que vai acontecer. Aleluia! É o que está na mente dele que vai acontecer. Jó está dizendo isso. Então, não é só quando Deus está trabalhando em nosso favor e contra o nosso inimigo que as coisas vão dar certo. Às vezes Deus está trabalhando em nós,
nós estamos sofrendo, mas fique tranquilo, porque também as coisas vão dar certo. Amém? As coisas vão dar certo. Daqui a pouquinho, quando Jó reconhece isso, diz para o Senhor: Senhor, eu falei do que não conhecia, do que eu não entendia, e agora eu me arrependo, eu me humilho. E Deus gosta das palavras de Jó, e diz para Jó: orem pelos seus amigos, porque eu não gostei das coisas que eles falaram. E a Bíblia Sagrada vai dizer isso, aqui no versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Aleluia! O Senhor virou o cativeiro de Jó. Vou falar de novo: o Senhor virou o cativeiro de Jó. Aleluia, aleluia. Eu não vou dizer para você nessa noite: não, vou te dar uma palavra profética, Deus vai virar o seu cativeiro. Uma coisa que eu digo para você é o seguinte: confie em Deus, porque o que estiver acontecendo na sua vida, que Ele estiver dirigindo, pode ficar tranquilo, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo na sua vida. No caso de Jó, ele virou o cativeiro de Jó. O sofrimento de Estevão, ele não livrou o sofrimento do Estevão. Teve gente que Deus livrou, teve gente que Deus o livrou, teve gente que Deus socorreu, teve gente que Deus permitiu partir. Mas o fato é o seguinte, irmãos, é que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não cantamos aqui? Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. No controle está o meu Deus. Tudo governa, aleluia, glória a Deus. Então, Deus mudou a sorte de Jó, o texto diz, e aí a Bíblia Sagrada diz assim, que o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Teve as 3 filhas mais lindas, teve uma abundância, mas eu nem quero entrar no mérito, irmãos, porque às vezes a gente mete muito as coisas por isso, pelo que a pessoa tem, ou pelo que a pessoa não tem. O que eu queria enfatizar nessa noite é isso, é que Deus cumpre as suas promessas. O que eu queria enfatizar nessa noite é isso, é que Deus pode trabalhar por nós contra o nosso inimigo, mas Deus pode também trabalhar em nós, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra nessa noite? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Vamos cantar só a capela, sem instrumento? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Adonai. Yeshua Mashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Sidekenu Yahvé, minha justiça é. Eloi, Eloi, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, a Tua palavra foi exposta nessa noite ao coração dos Teus filhos, e nós desejamos nessa noite, ó Deus, levar para nós a unção desta palavra. Queremos, meu Deus,
continuar confiando nas tuas promessas, no teu controle sobre todas as coisas, confiar que quando necessário, o Senhor sempre vai trabalhar em favor do teu povo e contra aqueles que querem prejudicar o andamento da tua obra, Senhor. Então nós queremos desde já entregar nas tuas mãos, não o nosso inimigo, Senhor, mas o inimigo da tua obra, aqueles que trabalham para que ela não prospere, que o Senhor possa cuidar deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos a nossa vida, para nós termos a sabedoria de que quando o Senhor estiver trabalhando em nós, nós possamos, ó Deus, nos posicionar de uma maneira humilde, quebrantada, Senhor, reconhecendo como Jó reconheceu que o Senhor tudo podes e que nenhum dos teus planos vão ser impedidos. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós